células originais e aqui é o novo pack. Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que eu fiz a ampliação do meu banco de baterias. Eu tinha apenas um pack de bateria de 100 amperes-hora e eu fiz a ampliação para 2 packs. Então eu tenho ali em cima mais um pack e aqui mais outro, e agora eu estou com 200 amperes-hora de bateria. O sistema ele é suficiente para carregar as nossas baterias, só que as nossas baterias estão em quantidade pequena, então elas não dão conta de muito tempo. Com 2 dias sem sol, a gente já fica sem carga nas baterias. A gente vai aumentar a quantidade do pack para 200 amperes-hora para a gente ter um fôlego maior quando a gente estiver viajando. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é desligar a nossa energia que vem das placas solares. Quando for retirar as baterias do sistema, sempre desligue as placas solares antes, para não correr o risco de queimar o controlador de carga. Então aqui eu vou precisar fazer o desligamento do BMS e desligar as baterias. Então a forma mais simples de fazer isso é sempre você começa com o polo negativo. Você vem aqui, eu coloquei um sistema de borboleta para facilitar, e aí eu faço isso, o sistema já está desligado. Desligo também o polo positivo e aí o nosso sistema está desligado. Aí eu tenho que fazer o desmonte. Eu vou ter que soltar os fios que prendem aqui o BMS. A maneira mais simples que tem é tirar o conector todo, que aí eu solto o conector aqui de alimentação e aí eu vou remover esses parafusos que eu usei para prender o BMS. Vou ter que soltar essa cinta para tirar para liberar a bateria e tirar esse pack de bateria aqui, que aí eu vou levar lá para minha oficina e fazer a troca. Então aqui dessa forma aqui eu libero a tira. Aqui ela já está solta, já está liberada do BMS, e eu posso fazer a retirada do pack para poder trabalhar na oficina. Para fazer as barras de contato dos terminais, eu tinha 2 opções: uma barra de cobre grossa e pesada, que havia comprado para fazer barramento, e uma barra de alumínio anodizado, mais leve e mais fácil de usinar. Fiz uma placa de cobre para avaliar o trabalho que daria, e decidi usar alumínio na confecção. Possivelmente mais tarde eu troque o alumínio pelo cobre, mas as ferramentas que tenho não estão dando conta de cortar e furar de forma adequada a barra de cobre, devido à espessura da mesma. Para fazer as barras nesta configuração, irei precisar de 2 barras longas, lhe dando 4 polos da bateria e 4 barras curtas para ligar 2 polos. Cortei alumínio do tamanho adequado e marquei o local dos furos. Depois furei com uma broca de aço. O furo deve ser maior e mais comprido que o tamanho dos parafusos. Como não tinha uma forma de fazer um rasgo na placa, simplesmente virei a broca de um lado para o outro para aumentar os furos. Depois de furar, limei com uma lima de ferro para tirar a anodização do alumínio, pois essa proteção não é condutora de eletricidade. Cortei pedaços de tubos termorretráteis e coloquei nas barras.
Depois esquentei os tubos com a chama de um isqueiro para que se contraiam. Então, foi só montar as baterias. Coloquei em paralelo de 2 em 2 e insere cada conjunto de 2. Conectei os terminais de um lado com uma barra grande e contínua e do outro lado com 2 barras curtas. Bem, eu peguei um cabo 16 e fiz uma conexão nas baterias já do tamanho que eu vou precisar lá, já que um banco vai ficar numa prateleira que vai ficar em outro, então eu já fiz a conexão dessa forma. Aqui nós temos o BMS, ele está com o cabo que vai ficar preso no polo negativo da bateria. E aqui a gente conecta aqui. Então aqui a gente já ligou a bateria no polo negativo do BMS. Eu vou usar esse cabo aqui para ligar aqui no positivo. Tirar esse cabinho que eu também usei aqui para teste. Usar esse aqui que é mais firme. Aqui esse preto está como positivo, que é o positivo da bateria, e aqui é o negativo da bateria que entra no BMS. O BMS ele fica na parte negativa do banco. Então aqui entra a corrente negativa, né? Ou sai a corrente negativa. E aqui vai o positivo. O positivo vai direto na bateria e o negativo no BMS. Passa pelo BMS e o BMS que liga e desliga o negativo. Eu vou ligar uma fonte para a gente depois ligar o BMS. Mas primeiro eu tenho que fazer essa ligação aqui. Então a gente tem aqui o conector que vai ser ligado aqui. Mas antes de ligar o conector, a gente tem que separar os fios. Esses 4 aqui são para usar em 8S, então eu já separei. Esse último vermelho aqui é o de alimentação do BMS. Aqui é o preto, também de alimentação do BMS. E esses 4 do meio aqui são os de equilíbrio. Os de equilíbrio, eles têm que ser ligados nos polos positivos das últimas baterias. Então, como aqui as baterias estão duplicadas, então vai ser nesse polo, aí depois nesse polo, depois nesse polo e nesse polo. Então a gente vai fazer a ligação aqui junto para ver como é que fica isso. Então primeiro eu vou desconectar esse aqui. Esse aqui já está solto. Esse aqui já está solto e esse aqui é borboleta. Então vamos lá. Primeiro o negativo que a gente liga aqui. Então solta um parafuso, vem aqui e coloca o negativo que vai alimentar o BMS. Que o BMS ele não pega a tensão direto da bateria, ele tem que ser alimentado por esses fios. Significa que você pode alimentar o BMS por uma fonte externa. Basta você ligar, para quem quer esse tipo de setup, pode ter uma outra fonte para alimentar o BMS, distinto da bateria. O BMS pode ser alimentado com tensões diferentes, mas o ideal é que você alimente ele sempre com a tensão que você está trabalhando. Aqui no caso seria alguma coisa em torno de 12 volts. Então aqui a gente ligou o primeiro fio e agora vamos para o segundo fio.
que é esse aqui, ele vai ser ligado aqui. Aqui eu fiz um barramento único, como vocês já viram. Então aqui a gente faz esse conector. Eu só vou apertar de mão mesmo esse parafuso, que é só para a gente fazer um teste básico do BMS. Que a montagem vai ser lá no local. Aqui nós temos o segundo conector, que deve ir nesse parafuso aqui. Aqui eu troquei o parafuso, porque o parafuso original tem umas arruelas que dificultam a colocação. Provavelmente eu vou ter que fazer o mesmo com esse daqui. Então aqui a gente trocou isso aqui. E agora este é o terceiro fio e agora o quarto fio do BMS. A gente vai pegar e colocar nesse conector aqui. Então, se alguém não estiver entendendo, é assim: negativo, primeiro positivo, o segundo positivo e o terceiro positivo, sempre na célula mais afastada do terminal mais afastado, que vai dar aquela tensão. Porque é assim, ó, 0, aqui 3 volts, que na realidade dá 3.5, aqui vai dar 6, e vai dar, na realidade vai dar 7, aqui seria 9, que aqui já chega a dar 10, e aqui seria o 12, que quando você vai medir dá 14. E agora basta a gente conectar o último fio, que é esse aqui, que é o último fio de balanceamento. Mas a gente precisa conectar também o fio de alimentação, que também é conectado nesse. Então a gente bota os dois juntos aqui. Se você quiser entender, ele seria, então, aqui pegando o preto, o primeiro negativo, aqui 1, 2, 3, 4 de balanceamento, o quarto balanceamento vem aqui, e esse último, que é de alimentação, também vem aqui, ficou os dois juntos aqui. Então a gente tem aqui dois fios ligados nesse polo, um para alimentação do BMS e outro que é o fio de balanceamento. Então dessa forma, essa conexão está completa. O que a gente precisaria fazer agora seria conectar isso aqui no BMS, mas a gente não faz isso antes de fazer um teste, né? Não tem como montar um BMS sem você ter um multímetro. No caso aqui eu trabalho com um alicate amperímetro. Então eu boto ele aqui na escala de tensão e aí eu vou mudar. A ponteira positiva é vermelha, a ponteira negativa é preta. Aqui na bateria os polos brancos são negativos e os polos pretos são positivos. Então a gente vai agora botar aqui no 0 e aqui na primeira posição. Então a gente está vendo aqui 3.5, aqui na segunda posição, como eu falei, deu 7 e 10. É complicado fazer isso com a mão só isso aqui já merece um like de vocês. Aqui ó, 10.5 e na última a gente vai ter 13.9, que é praticamente 14 volts. Então aqui a gente confirmou essa parte, mas eu preciso confirmar aqui para não ter problema de conectar errado. Então o que a gente precisa? A gente precisa
testar. Aqui ele tem os terminaizinhos, testar esses terminais. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui num lugar que vocês consigam ver o teste. Então, vamos chegar. Deixa eu chegar aqui para cá a câmera. Trabalhar com BMS é isso aqui, é um emaranhado de fio e você tem que saber o tempo todo o que é que você está fazendo. Vamos lá, vou modificar a posição da câmera e a gente vai fazer o teste aqui. Então, ver se vocês conseguem enxergar lá o marcador. Então aqui eu vou colocar a ponteira preta nesse primeiro conector aqui, que é o negativo, e aí eu vou testar um por um. No primeiro precisa dar 3 volts, né? Aqui, ó, 3,5, se vocês conseguem enxergar ali. O segundo tem que dar um pouco mais de 6, que aqui tá dando 7. O terceiro tem que dar 9, que seria ele dá 10 ali. Depois o último, que seria o 12, ele já chega a quase 14. E o último aqui tem que dar também os 14, porque é o de alimentação. Então dessa forma eu já posso ligar o BMS. Os outros não estão conectados, estão pendurados aqui. Aí depois de fazer esse teste, que eu testei lá e testei aqui, que o fabricante manda a gente fazer um double test, testar 2 vezes. Então aqui eu já testei e aqui eu posso ligar o BMS. Então aqui eu já liguei o BMS. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Então o BMS aqui já está ligado. Por que ele não funciona? A gente precisa iniciar ele. Esse terminalzinho que está quebrado aqui, eu tinha um acessório que eu podia ligar através de um botão. Só que na montagem do BMS eu acabei quebrando essa peça. Esse terminalzinho aqui, ó, quebrou. Fui montar ele com essa peça no lugar. E aí um pedaço de madeira pegou aqui na hora que eu descia o conjunto de baterias e quebrou essa peça que ficaria aqui. Que é essa peça aqui que eu ligo um acessório que permite ligar o BMS, controlar a tensão, tudo, mas infelizmente aconteceu esse acidente e eu estou com o BMS sem o uso desse acessório. Mas como o acessório não é obrigatório e a gente precisa inclusive saber operar o BMS sem isso, nesse borne aqui eu coloquei esse fio preto, que é um fio positivo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa botar uma tensão aqui 5 volts maior do que o nominal aqui. Então a gente está com 12 volts em princípio aqui, né? Apesar de aqui já tá dando quase 14 volts, mas a nominal é 12 volts. Então a gente precisaria botar aqui pelo menos 5 volts a mais. Então a partir de 17 volts a gente consegue ligar esse BMS. Eu tô com uma fonte de computador, vocês estão vendo aqui, que ela tem uma saída de 19 volts. Aí eu vou ligar ela na tomada e aí eu fico com esse pluguinho aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso colocar aqui dentro é o positivo e por fora é o negativo. O negativo eu vou precisar conectar aqui nesse terminal negativo do BMS. O negativo com o negativo e o central do positivo vai ter que vir nesse cabo aqui que está a bateria. Eu vou usar esse cabinho que está aqui para fazer essa conexão aqui no negativo. Então eu venho aqui, desconecto aqui esse parafuso e coloco esse cabinho amarelo. Aí coloco aqui. O que a gente vai fazer aqui é só dar um choquinho no BMS para que ele comece a funcionar. Então eu preciso conectar esse no negativo e a bateria e esse aqui no positivo, para que o BMS comece a funcionar. Quando ele começa a funcionar, ele dá um apito e acende um LEDzinho indicador. Então, como é que a gente faz? Com cuidado para não dar curto, a gente liga o positivo aqui dentro,
Ver se eu coloco todos os filamentos para não ficar nenhum por fora. E daí só o que eu preciso fazer é dar um toquezinho na parte do negativo. Não sei se vocês ouviram aí, o BMS iniciou. Então eu posso já desconectar isso aqui, desligar minha fonte. E aí eu tenho o BMS ligado. Então do jeito que está aqui, eu tenho tensão saindo aqui e aqui. Eu deixei desligado o descarregamento, então se por acaso ligar daqui para cá não vai ter curto, porque o BMS não está permitindo sair energia. Do jeito que está aqui, ele só permite o carregamento. Aí deixa eu mostrar para vocês o aplicativo funcionando. O primeiro que a gente tem que fazer é vir aqui, ativar o Bluetooth, já estava ativado, e depois procurar esse aplicativo aqui, que é o aplicativo do BMS. Aí ele vem aqui, você acessa o aplicativo e já aparece a situação da bateria. Então as baterias estão, os conjuntos eles estão desbalanceados e o BMS já começou a trabalhar fazendo o BMS. Então esse 00 aqui está dizendo que aqui a tensão da bateria 13,85 e tá 0 ampere, que nem está gastando nem entrando bateria. Ela está com capacidade de 174 e está com 87% de carga. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando desse aplicativo e gravando daí a própria tela do celular, que fica melhor. Então aqui a gente vai ver aí os controles. Eu já havia feito a configuração, então eu botei 4 células, apesar de aqui ser 8, porque para o BMS aí são células de 200, então são 4 células de 200 para o BMS. Aqui em cima vocês podem ver que a carga está carregada e descarga está descarregada, então essa bateria ela não libera energia pelo polo negativo. E o balanço ele está funcionando, ele está descarregando as células que estão com mais carga para equalizar todas. E a gente vai levar esse material todo lá para o carro e fazer a instalação lá. Bem, pessoal, enquanto eu estava armando as baterias lá, pedi para um amigo fazer o reparo do BMS. Basicamente, a maneira mais fácil que a gente tem foi cortar esse conector aqui e soldar o cabo direto aqui. Então a gente soldou aqui na sequência das cores certinho para funcionar. O amigo botou a cola quente aqui para fixar os fios e eu ainda fiz esse reforço aqui e aqui. Coloquei também o contrátil aqui e aqui para que ele fique com reforço e ainda prendi com enforca-gato aqui. Diminuir a mobilidade desse cabo e evitar quebrar de novo. Então dessa forma aqui eu devo conseguir ligar o meu BMS com este acessório aqui, que tem um botãozinho aqui do lado que permite que a gente ligue e desligue o BMS sem precisar usar tensão externa. As coisas que eu vi desse sistema aqui, ó, aqui vai passar o cabo positivo que vai para a bateria, para ele medir a corrente que passa. Então o cabo positivo passa por aqui. Agora é uma pecinha que não tem onde fixar, né? Ela ficaria solta. Talvez dentro de uma instalação fixa não tivesse grande problema, mas no carro isso aqui ficar batendo lá não vai ficar interessante. Vou ter que dar um jeito de fixar isso aqui em algum lugar para que ele não fique móvel. Então vou ter que dar um jeito de travar isso aqui lá no meu painel. Mas eu vou ver como é que eu faço esse sistema quando chegar lá. Aqui nós estamos no carro. Deixa eu acender a luz aqui para vocês. Então já está colocado aqui as baterias. Esse fusível aqui eu coloquei no lugar errado, ele vai ficar no outro terminal. Mas aqui é um fusível de som de 70 amperes que vou colocar no polo positivo da bateria antes de ir para o barramento.
Se acontecer um surto, isso aqui abre. Aí, isso aqui é para ligar no BMS. Aqui é aquela ligação que a gente já fez lá na bancada. Eu só repeti ela aqui. E como aqui vocês podem ver, estou trabalhando num lugar muito apertado, então não tem muito espaço para filmar. Mas é basicamente isso. Eu coloquei as células, coloquei uma por uma aqui em cima, para que elas fiquem aqui no lugar. Elas estão presas com uma cinta. Aqui também vou colocar uma cinta para prender essas aqui de baixo. E aqui agora eu vou colocar aqui. O BMS vai ser fixado aqui. E isso aqui vai ser fixado aqui. Aí, pessoal, aqui estão, daí ó, esse cabo aqui é o negativo da bateria, vai ser ligado ao BMS. Aqui é o positivo, que vai lá para cima do outro conjunto de células que estão lá em cima. Então aqui sai o positivo da bateria. Esse fio aqui é a interconexão entre as células, que vai fazer cada pack desse, que é de 6 volts, juntar e formar um de 12. Botei uma barra lá no fundo, unindo os polos, mas aqui, esses dois polos aqui não podem ser conectados. Se houver uma conexão aqui, ó, vai dar um curto-circuito e uma explosão. Esse é o tipo de trabalho que você tem que fazer com muito cuidado, para não ter problema. Eu já aproveito para falar com vocês que quando verem esses vídeos de tutorial que nem esse meu, se possível, deixa o vídeo tocar até o fim, deixa like, deixa comentário, porque são vídeos que têm baixa relevância no YouTube, porque atende um público muito específico e aí o próprio algoritmo não dá importância para esse vídeo. Então quem está fazendo um vídeo desse tipo, como eu estou fazendo aqui, ensinando o que eu aprendi, despejando conhecimento, são pessoas que estão gastando o tempo delas e não vai ter nenhum retorno. Na realidade, esse tipo de vídeo ele é negativo para o meu canal, porque a quantidade de visualizações dele costuma ser muito baixa, a interação é muito baixa. Eu queria deixar esse pedido aqui para vocês, que vocês façam esse agradecimento, entre aspas, né, de se inscrever nos canais, de deixar o joinha e comentário agradecendo quem fez, para mostrar a relevância, porque são vídeos que realmente não tem importância nenhuma para o YouTube e muito pelo contrário, prejudicam o canal de quem faz. Mas como eu acho importante passar esse conhecimento, eu estou deixando isso aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu estou trabalhando num lugar bem apertadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, trabalhando nesse cantinho aqui. Então aqui eu estou fazendo a instalação. Então eu não tenho muito espaço para fazer e filmar. Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês o máximo que eu vou fazer para poder ajudar quem estiver trabalhando. Isso aqui foi um erro meu, colocar essas baterias nessa posição. Realmente não foi uma boa ideia. Eu deveria ter colocado todas elas lá embaixo, no fundo do carro, e deixado preso, que ficaria mais fácil eu trabalhar. Mas isso aqui é uma modificação que eu vou fazer, mas é uma modificação de carpintaria, então eu vou ter que deixar para uma outra hora. Nesse momento eu preciso fazer minhas baterias funcionar, porque minha casa está sem luz. Bem, aqui não deu para fazer e filmar ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, o que é que eu fiz? Aqui é o cabo que vai para casa, né? É o cabo que vem da casa, aqui é o cabo que vem da bateria. Então eu coloquei aqui no meio um gatilho térmico, que é basicamente um fusível. O pessoal usa para som, essas coisas, som automotivo. Então a gente acha facinho isso aqui no Mercado Livre. Se acontecer um pico de surto acima de 70 amperes, esse fusível abre e interrompe a corrente. Então é mais uma segurançazinha que eu estou colocando aqui no meu sistema, além do que eu já tenho, que é o meu banco de bateria estava ligado diretamente no barramento, e agora ele já tem esse gatilho térmico para, em caso de um surto, ele interromper aqui. Mas provavelmente em caso de surto vai cair as conexões antes de chegar aqui, mas de qualquer forma a gente vai ter esse gatilho aqui para proteção.
Então daí como é que a gente fica? Aqui já está tudo ligado, só falta ligar o negativo. O negativo, ele aqui é o da casa e aqui é da bateria. Não é para ligar um no outro, a gente vai precisar botar o BMS no meio. Então aqui no negativo, onde está bem menos, fica a bateria, e o P é a carga, né? Que no caso vai ser a casa. A casa vai ser ligada aqui e aqui. Eu vou instalar o BMS. O que eu vou fazer é colocar 2 parafusos aqui e ligar esses cabos. O cabo azul vai ser aqui e o cabo preto aqui embaixo, e a gente vai ter a conexão. O BMS já foi colocado no lugar. Eu já fiz a conexão com a bateria. Aqui é aquela conexão que a gente fez o reparo. E isso aqui, este aqui é o conector do BMS, que como lá na bancada a gente fez a verificação para ver se as ligações estão corretas. Tá tudo ligadinho nas baterias. E aí, em princípio, basta conectar aqui. A gente tem que ver que ele tem um lado certo para colocar, e a gente coloca ele desse lado certo ali. Com isso aqui, em princípio, o BMS está pronto para funcionar. Então agora eu pego o acessório e conecto nesse cabinho aqui. Esse cabinho, se tudo tiver ligado certo, o BMS vai começar a funcionar. Então vai pegar aqui e dar um toquezinho aqui. Então, isso aqui é o resultado de 2 dias de trabalho fazendo essa modificação. E aqui já aparece ali, ele está em 87%. Aí ele desliga e ele está mostrando também, a bateria está com 13,4 volts. Eu vou passar o cabo positivo por aqui, que aliás já está ligado lá em cima. Eu vou ter que desligar para passar ele. Então já temos energia na casa de novo. Então o lugar que eu achei mais tranquilo de colocar seria aqui. Eu vou colocar o acessório em volta desse cabo aqui. Ele infelizmente não tem como fixar, ele só vai ficar preso no cabo mesmo. E esse cabão dele aqui eu vou passar para o outro lado, onde fica a bateria. Eu vou soltar essa peça. Então eu vou soltar aqui esse cabo. Então eu passei o cabo, já soltei aqui. Basicamente o que a gente vai fazer é tirar isso daqui. Isso aqui, e passar isso aqui por dentro e colocar no lugar. Então aqui ele ficou mais ou menos fixo aqui nesse ponto. O cabo positivo que vem da bateria passa por ele, e ele está aqui com as informações. Como a luz é mais brilhante que ele, eu vou apagar a luz aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Então aqui vocês conseguem ver que ele mostra aqui as informações do BMS. E ele vai ficar aqui nessa posição aqui.